Hum. Pessoal, a partir de agora, nossa aula está sendo gravada. Naturalmente, vocês, ao estarem cientes disso, concordam em permanecer na mesma, ok? Só um minutinho, pessoal, pegar minha caneta aqui. Compartilhar a tela aqui com vocês. Ok, pessoal? Vamos lá? Então, a gente começou a ver potencial elétrico na aula passada e vai terminar hoje, ok? Nós falamos conceitualmente de potencial elétrico, né? Definimos o mesmo aqui na aula passada, definimos uma unidade para campo elétrico, ok? Trabalho da força externa, elétron volt, unidade de energia, superfície potenciais e o cálculo do potencial utilizando o campo elétrico, né? O trabalho e o campo elétrico, ok? Então a gente vai começar agora nessa aula a deduzir algumas situações específicas, né? Que é o potencial de uma carga pontual, igual fizemos para o campo elétrico, carga pontual, dipolo, linha de carga e disco carregado, ok? Para não ficar muito maçante, né? Sexta-feira ainda, eu falei, para não ficar deduzindo na hora, eu já fiz aqui, ok? E vou ir passando com vocês para... Acho que vai ser mais tranquilo, mas qualquer dúvida, vocês podem me interromper e a gente faz na hora aqui, tá bom? Por que que tá assim? Espera aí. Acho que eu pus a minha digitalizadora depois que o programa já estava aberto. PowerPoint, deixa eu ver agora. Isso. Então vamos lá. A gente vai começar para uma carga pontual, tá? Lembrando que aqui, ó, nós definimos, foi até aqui que viemos na aula passada, não foi isso, pessoal? Paramos aqui no cálculo do potencial por E, não foi? E a gente vai fazer os casos específicos agora. Então, nós definimos que V, né, a equação mais geral aqui, ó, VF menos VI, potencial final menos potencial inicial, é menos integral de EDS. Então, a equação a gente vai usar essa aqui, tá? Por quê? Porque a gente colocou o V inicial como sendo o V de infinito, e ele é zero, então ficou apenas V, né? Então, vamos lá. Potencial de uma carga pontual. Eu tenho que VF menos V0 é menos E integral de EDS. Aí aqui eu tenho uma carga pontual. Assim é melhor que eu conseguir mostrando para vocês com uma caneta de outra cor aqui o que a gente está fazendo. Uma carga pontual no eixo Z aqui, tá? E eu quero saber o potencial no ponto P. Então, como que eu faço isso? O que seria isso? Seria o potencial, né? VF menos VI, isso seria através do trabalho que eu realizo para pegar essa, né, uma carga aqui, tá vendo? Onde está o DS e o campo elétrico e trazer do infinito até esse ponto. Ou posso fazer também o contrário, né? Aí só uma questão de sinal. Posso calcular como que é para eu levar essa carga do ponto P até o infinito, né? Dá na mesma naturalmente. Então, para eu ir do ponto P até o infinito, né, eu peguei um ds, que é um diferencial de comprimento, né, numa carga que cria um campo elétrico E aqui.
Tá claro? Então, peguei nossa equação. VF menos V0 é menos integral de R até infinito, ok? Ela está nesse ponto aqui, ó. Eu vou levar ela desse ponto R até o infinito, pegando o potencial final, nesse caso, como potencial no infinito, ok? Então, vamos lá. VF menos V0 é menos integral de R infinito. Aí, E escalar ds me dá E cosseno θ ds, ok? Isso me dá menos integral de E dr. Então, já que eu estou integrando o cosseno de θ aqui entre ds e E é zero, o cosseno é zero. Desculpa, o ângulo é zero, o cosseno é 1. Então, vai sumir o cosseno. E eu vou substituir ds aqui por dr, porque eu estou aumentando no meu raio aqui. Tranquilo? Veja bem, uma coisa importante aqui na figura. Tá vendo que aqui eu estou integrando de Rzão, R maiúsculo até infinito? R maiúsculo é a distância até o ponto P aqui, que eu quero saber no ponto P. E Rzinho é o que eu vou aumentando até chegar lá. Então, é uma variável, tranquilo? Que vai de R, que é a distância da carga até o ponto P, até o infinito. Então, isso vai me dar. Já que no infinito é zero, isso aqui vai ser zero, vai ficar menos V0, né? Chamei de menos V. O campo elétrico, nós sabemos que é 1 sobre 4πε0 vezes carga sobre R ao quadrado. Então, eu substituí aqui no lugar de E e tirei o que era constante da integral, que é a carga, que é constante, essa carga Q, sobre 4πε0. Então, o que ficou dentro da integral? 1 sobre R ao quadrado, dr. Então, ficou menos V é igual. Integral de 1 sobre R2 é 1 sobre R, de R até infinito. Ok? Quando Rzinho, eu vou substituir. Quando esse Rzinho é infinito, isso vai dar zero. Ok? Então, vai ser zero vezes isso aqui, zero, menos, quando for R, eu substituo aqui, na verdade, o correto aqui é o Rzão. Tá? Menos, aí quando for Rzão vai dar 1 sobre 4πε0 vezes Q sobre Rzão. R maiúsculo. E aí, pessoal, como eu tenho um sinal negativo aqui e vou ter um sinal negativo aqui, o meu potencial ficou positivo para aquele R, tranquilo? Para a distância aqui até o ponto P. Para a partícula positiva, então, já que eu vou substituir o Q aqui, partícula positiva, potencial positivo. Se a partícula for negativa, aqui eu vou ter menos Q. Potencial vai ser negativo. Tranquilo? O que importa para a gente aqui? Que nós definimos o potencial para uma carga pontual. Então, olha aqui como que as coisas vêm evoluindo, né? Nós definimos aqui, ó, força é igual 1 sobre 4πε0 vezes Q1 vezes Q2 sobre R2. Aí depois, viemos para o campo elétrico, que é força sobre carga, então ficou E igual a 1 sobre 4πε0 vezes Q sobre R2, sumiu uma carga. E o potencial V agora vai ser 1 sobre 4πε0 vezes Q sobre R. Então, aqui é a força, depende da interação entre as duas cargas. O campo depende só da carga que cria o campo, né? E o potencial, ele depende só do ponto do espaço ali, que é R, não é mais R ao quadrado, tá? Essa é a equação para o potencial de uma carga pontual. O potencial de várias cargas é importante para a gente. Deixa eu só ver se está tudo ok aqui, porque desde quando começou a aula ninguém interagiu. Vocês estão me ouvindo tudo tranquilo e vendo minha tela, pessoal?
Tranquilo, Thiago. Sim, Tranquilo até tranquilo. agora aí, né? Beleza, valeu. Vamos lá. O potencial de várias cargas, eu preciso definir, porque agora não é mais uma carga pontual, tá? Então, se eu tenho várias cargas aqui, ó, uma carga positiva, outra negativa, mais uma aqui, né? Não interessa quantas cargas. Lembrando que o potencial é uma grandeza escalar e depende só da carga que cria ele e da distância que ele está nessa carga. Então, o potencial nesse ponto P, eu teria que calcular 1 sobre 4π dessa carga Q. 1 sobre 4πε0 vezes Q1 sobre essa distância, R1. Esse aqui, menos Q2, seria 1 sobre 4πε0 vezes menos Q2 sobre a distância R2. E aí, eu não preciso me preocupar com ângulo aqui, com nada, porque não interessa a direção, né, da reta que essa reta faz aqui, que liga a carga ao ponto. Por quê? Porque se vocês olharem aqui, ó, lá no começo, o que nós definimos? Uma coisa muito importante, ó, que o potencial é uma grandeza escalar, né? Se é uma grandeza escalar, o potencial elétrico é um número, é um módulo, é um valor que define isso aí. Então, já que é um valor, né, basta eu somar, né? Grandezas escalares são assim. Se eu falar assim, olha, tem três, qual que é o somatório de três forças atuando num corpo? Essa resposta vai depender de como essas forças estão dispostas vetorialmente no espaço, né? Porque se eu tenho aqui um corpo e tem três forças atuando, F1, F2 e F3, eu tenho uma resultante, mas eu posso ter F1, as mesmas forças assim, F2 e F3, que vai me dar uma resultante diferente. Não é o caso do potencial. O potencial é a mesma coisa de uma... É como se eu falasse assim, ó, qual é a... Eu tenho várias, sei lá, pega uma grandeza escalar. Massa. Eu tenho um corpo de 3 kg, um de 4 kg, um de 5 kg. Qual que é a massa resultante? Basta somar. Tranquilo? Então, o potencial é assim. Potencial resultante, né? O potencial no ponto P é o somatório de I igual a 1 até N de VI. O que é VI? É quantas cargas eu tenho aqui. Potencial de cada uma. Referente a cada carga. Então, eu tenho Q1, Q2, Q3, Q10. Então, I igual a 1 até 10 de VI. E o que é variável nisso? Já que 1 sobre 4πε0 é constante, eu posso tirar do somatório e multiplicar, né, por somatório de I igual a 1 até N de QI sobre RI, que é o que eu mostrei para vocês, que depende que ó, é a carga e a distância. A carga e a distância. Eu estou bagunçando assim, pessoal, só para vocês ficarem tranquilos, mas na hora que eu salvar, eu não vou salvar essas alterações, esses rabiscos, né? Então os slides vão estar com as equações aí limpinhas. Inclusive, acho que preciso postar os slides das aulas, não sei se vocês querem, né? Mas eu posso postar lá para vocês, porque eles aparecem assim na gravação. Mas se vocês quiserem os slides. Thiago, se puder postar, ajuda, porque às vezes a gente fica procurando na gravação, tem que assistir metade da aula para descobrir onde é que está a informação. Beleza, Marcos, vou postar lá. Vamos lá. Então agora, já que eu já defini que o potencial resultante é o somatório dos potenciais, eu vou fazer como eu fiz para o campo elétrico aqui, tá? Só que é mais fácil, por quê? O campo elétrico, quando a gente calculou do dipolo, inclusive eu calculei sobre o eixo Z, porque o campo elétrico é uma grandeza vetorial, né? Claro que eu posso calcular em qualquer lugar, mas eu dependo dessa direção aí, tranquilo? De cada campo.
O potencial não, né? Já que é o somatório, então vou pegar aqui, ó, presta atenção. Duas cargas, tá? Vou chamar essa aqui de Q mais e essa aqui de Q menos, que é um dipolo. E vou calcular o potencial produzido por elas aqui no ponto P. Então, peguei minha definição, potencial é o somatório de igual a 1 até n de VI. Como são só duas cargas, é um dipolo, é o potencial da carga positiva mais o potencial da carga negativa, tá? Como o potencial V é igual a 1 sobre 4 πε0 vezes Q sobre R, né? Naturalmente, da carga positiva é o Q mais, e a distância que eu vou chamar de R mais, e da negativa é o Q menos e o R menos. Então, coloquei aqui, ó, 1 sobre 4 πε0, Q sobre R mais. O que é o R mais? Esse R meu que parece um V, ó, é R, que é a distância da carga positiva até P, e o R menos. Num dipolo, as cargas têm o mesmo módulo, tá? Só muda o sinal. Então, eu posso tirar ela também ali, tá? Coloquei, então aqui uma é positiva, que é mais, né? Porque menos a carga negativa, então uma positiva e uma negativa. Eu tirei ali do meu parênteses e fiz um mínimo múltiplo comum aqui, R mais vezes R menos. Então ficou R mais vezes R menos dividido por R mais, dá R menos. Menos R menos vezes R mais dividido por R menos, que dá R mais. Tranquilo, gente? Até aí? Então vamos lá. O que é R menos? Menos R mais. O R menos é toda essa distância aqui, né? A distância dessa carga até o ponto P, e o R mais é essa aqui. Eu posso fazer aquilo ali que eu fiz, falar que esse pedaço aqui é o R menos, menos o R mais? Eu posso, porque eu vou fazer uma aproximação aqui, tá? Eu vou considerar que a distância do dipolo, lembra que a gente trabalha com a distância do dipolo? Porque normalmente essa distância D entre as duas cargas é muito pequena comparada à distância em que eu estou calculando o potencial. Então, vou considerar que esse R, a distância do dipolo até o ponto P, é muito maior do que essa distância D que separa as duas cargas. Se é muito maior, eu posso considerar dessa forma aqui, ó, que a distância R mais é paralelo a R menos. Vocês concordam? Assim como a gente fala, né? Vamos pegar um exemplo gigantesco aqui, que os raios solares chegam aqui paralelos. Por quê? Porque o Sol está muito distante daqui. A gente pode considerar, né, o Sol uma bolinha lá longe e os raios saindo radialmente, né? Mas para distâncias muito grandes, os raios que chegam, né, nesses corpos muito distantes são os raios que saíram bem juntinhos ali, porque senão teria dispersado, né? Se eu imaginar o Sol aqui, ó, ok? E um planeta aqui, ó, então eu vou ter raios aqui, ó. São paralelos? Não, não. Mas os raios que vão atingir a Terra aqui, ó, são praticamente os que saíram na mesma direção. Só estou aproveitando para dar esse exemplo aí, tá? Vou tirar, mesmo aqui na aula, não vou deixar tão bagunçado assim, não. São os raios que saíram na mesma direção. Então, se eu considerar que eles são paralelos, olha aqui para essa figura aqui de baixo, ó.
eu vou ter que esse ângulo θ aqui, tá vendo? Vai ser esse mesmo ângulo θ. E aqui, vai, como eles são paralelos, vai estar fazendo 90 graus. Ok? E aí eu posso falar que essa distância aqui é R menos R mais. Tá bom? Vamos lá. Então eu tenho que V é igual. O que é R menos R mais? Se eu pegar essa distância aqui no triângulo retângulo, aqui é a hipotenusa é D. Esse vai ser o cateto adjacente. Então ele é D cosseno θ. Eu posso aproximar por D cosseno θ sobre R2. E como nós vimos que QD eu posso chamar de P, que é momento dipolar elétrico, eu posso pegar esse QD e transformar num P, que é o momento dipolar. Mas é a mesma equação. Eu particularmente não sou tão gostando de usar esse P, não, é só para caso em alguma situação apareça assim. Eu prefiro usar Q e D mesmo, a não ser que seja dado já o momento dipolar, ok? Então essa é a equação do dipolo. Veja bem, na equação é D cosseno θ. Mas se eu pegar um ponto aqui, ó, sobre o eixo Z, por exemplo, pegar um ponto P aqui, qual que vai ser esse θ? Esse θ aqui, né? Eu vou trazer isso aqui para cá, o θ vai ser zero. Cosseno de zero é 1, e aí minha equação vai ficar apenas QD. Ah, tá, e uma coisa importante, né? Que eu coloquei aqui, ó. Eu falei, expliquei aqui que R menos R mais é D cosseno θ. Mas como essa distância aqui é muito grande, eu posso falar que, né, desprezar esse pedaço aqui comparado ao todo, já que a distância aqui pode ser desprezada, se a distância que a hipotenusa pode ser desprezada, um cateto naturalmente pode também. Então eu vou considerar que R menos é igual a R mais. Então, esse denominador R menos R mais, eu considerei como R, que é a distância aqui do meio, e elevei ao quadrado. Tá? Em vez de fazer R mais vezes R menos, já que eles têm o mesmo tamanho, é R vezes R, que é R2. Tá bom? Então, essa é a equação do dipolo. Agora, pessoal, a gente vai fazer a dedução para uma linha de cargas. Assim como fizemos lá no campo elétrico, usando densidade linear de carga, que é o lambda, ok? Mesma coisa, é por isso que eu estou até fazendo mais rápido aqui, porque nós já fizemos essas deduções para o campo elétrico lá atrás, e agora, né, é meio que análogo, nós estamos fazendo para o potencial. No campo elétrico, eu lembro que nós usamos um anel carregado, agora é uma barra carregada. Então vamos lá. Eu tenho aqui o ponto P e quero saber o potencial criado nesse ponto P por essa barra carregada aqui, tá? Qual que é a carga que tem nessa barra? A carga Q é a carga total, é igual à densidade linear lambda vezes o comprimento L, né? Vocês concordam? Então eu vou pegar aqui no comprimento L, um dx. Para quê? Porque já que é uma coisa contínua, não dá mais para calcular como uma carga. Então eu não vou calcular o V e somar. O somatório agora tem que ser por integração. Então eu vou pegar, ao invés de um VI, que é de uma carga, eu vou pegar um dV, que é o potencial criado por um pedacinho de carga dQ. Tá? Onde que está esse dQ? Está associado a um elemento de comprimento da barra aqui, dx. Ok? Então, dV
é 1 sobre 4 πε0 dq sobre r. Essa é a fórmula do potencial. Só que aqui é V e aqui é Q. Já que eu peguei um dq, ele vai produzir um dV. Ok? dV igual a 1 sobre 4 πε0. O que é o dq? Ó, se Q é lambda vezes L, dq é o quê? Lambda dx. Né? Lambda é densidade, então é carga sobre comprimento, comprimento total L. Então, lambda é igual a dq sobre, e aí o dl, eu peguei só um pedacinho no eixo x, eu chamei de dx. Tranquilo? E o r, que é a distância aqui, ó, a distância perpendicular é d. Mas como eu vou ir andando, ó, no eixo x, eu tenho que meu r vai ir variando. E o que é o r? É x raiz quadrada de x2, o r é hipotenusa. Então, é raiz quadrada de x2 mais d2. Tá aqui em cima, ó. E aí eu vou substituir isso. Ficou dv igual a 1 sobre 4 πε0. No lugar do dq eu pus lambda dx sobre o r, que é raiz de x2 mais d2. Ou x2 mais d2 elevado a meio. Tá bom? E aí eu tenho que v é a integral de dv. Então, eu vou ter que integrar isso tudo. Integrar de quanto a quanto? Integrar de 0 a L, que é o comprimento da barra, a minha equação. 1 sobre 4 πε0, lambda sobre x2 mais d2 elevado a meio, dx. Só pus dx para fora, que é meu elemento de integração. E aí eu vou tirar o que é constante da integral, que é o lambda, densidade linear de carga, sobre 4 πε0, integral de 0 a L, de dx sobre x2 mais d2 elevado a meio. E aí essa integral, ela é mais complicada, ela é uma integral de apêndice, está lá no apêndice, não sei se é o 17, eu não lembro agora, mas eu copiei e colei aqui para vocês, ó, que é essa aqui. Pode olhar que é a mesma coisa que nós temos, ó, dx sobre x2 mais a2. dx sobre x2, no nosso caso é d2, a constante. Lá é a. Aqui está a raiz, né? Aqui nós colocamos elevado a meio, que é a raiz. A resposta é ln de x, ln da variável, mais raiz da variável ao quadrado, mais a constante ao quadrado. Então, eu só peguei e trouxe para o meu caso aqui, ó. Isso aqui é a constante, está do lado de fora, vezes ln de x, mais x2 mais d2 elevado a meio. Isso de 0 a L. Vou substituir L, né? Quando x igual a L, que é o comprimento total da barra, ficou ln de L mais L2 mais D2 elevado a meio, menos substituir zero. Quando substituir zero aqui, pessoal, no lugar do x, ó, isso aqui vai ser zero, isso aqui vai ser zero. Isso aqui vai ficar raiz quadrada de D2, que é igual a D. Então, ln de D. Só o D, né? O x sumiu ali. Um perigo eu clicar nesse disquetezinho ali, né? E salvar essa bagunça. Ok? Aí eu vou aplicar aqui, ó, a propriedade logarítmica, que é ln de A menos ln de B é igual a ln de A sobre B. Então ficou potencial igual lambda sobre 4 πε0 vezes. Aí eu vou aplicar aqui, ó, nessa aqui, é ln disso, ln de A menos ln de B. Então, ficou ln de L mais raiz quadrada de L2 mais D2 sobre D. Essa aqui é a equação do potencial para uma linha de cargas. Hoje está bem mais matemático, né? Semana passada foi mais conceitual. E aí hoje são essas deduções mesmo. E um disco carregado, pessoal, a gente vai também usar
a analogia que fizemos para o disco do campo elétrico. Vou pegar um dV aqui no ponto P, é igual a 1 sobre 4 πε0 dq, igualzinho, se é um dq que está criando é um dV, sobre R. Só que o dq agora, já que é um disco, eu vou pegar um dq associado a um anel. Então, peguei um anel bem fininho e a carga que está nesse anel é dq. Tá ok? Então, vamos lá. Ó. O eixo Z passa pelo centro do disco. Ok? O raio do disco é R. E a distância do anel, que é o dq, até o ponto P, é R minúsculo. E o raio do disco é Rzão. Eu tenho, então, um elemento de área. O elemento de área é 2πr, que é o comprimento do anel, vezes dr, que é a largura do anel. Tranquilo? Então, vamos lá. Ó, eu chamei de R minúsculo, que é a distância até o ponto P do anel, até o ponto P. Montei um triângulo retângulo, então é Z ao quadrado. Aí aqui no meio, ó, eu baguncei aqui, mas Rzão é o raio do disco. Então R', Rzão linha, é o raio no qual eu vou integrar, né? Ele vai crescendo até virar Rzão. É o raio do elemento de área, que é o anel. Tranquilo? Então, R é raiz de Z2 mais R' ao quadrado. dq, mesma forma. A sigma, que é densidade superficial de carga, é o que? A carga total sobre a área. Que é a mesma coisa que dq sobre dA. Logo, dq é igual a sigma dA, que é isso aqui. Só que o dA eu defini aqui, olha, o elemento de área, já que é um anel, então ficou sigma vezes 2πr', não é o Rzão, vezes dr'. Então agora vamos substituir esses elementos aqui para fazer a matemática aqui da coisa. Então dV é 1 sobre 4 πε0. Aí no lugar de dq eu vou pôr sigma vezes 2πr' dr' sobre raiz de Z2 mais R'2. V, potencial é igual a integral de dV. Tirei da integral que é constante, sigma, que é a densidade superficial de carga. Aqui eu cortei esse 4π com 2π, ficou só sobre 2ε0. Integral de 0 até Rzão, Rzão é constante, né? É o raio total do disco, de R' dr' sobre Z2 mais R' ao quadrado elevado a meio. E aí, isso me dá potencial igual sigma sobre 2πε0, Z2 mais R2 elevado a meio, menos Z. Ok? E temos também o campo elétrico a partir do potencial. Então, eu vou calcular o campo utilizando potencial. Aqui atrás, pessoal, na aula passada, nós calculamos o potencial através do campo elétrico E. Se o potencial, eu calculo o potencial integrando o campo elétrico, naturalmente, para eu calcular o campo elétrico, eu vou precisar derivar o potencial. Se o potencial é integral do campo, o campo é derivada do potencial, vocês vão ver isso lá.
né? Mas a gente, né, vou mostrar de onde veio aqui. Então, eu tenho uma carga Q positiva, numa direção aqui ds, e o campo, né, dentro de um campo elétrico S, movendo aqui, ó. Tá para cá o campo e o ds para cá. Então, trabalho é força vezes deslocamento, trabalho, é igual a força vezes deslocamento vezes cosseno de θ. Isso aqui é força, né? Força elétrica é igual a campo vezes carga. E aqui, d cosseno θ. Ok? É uma equação para o trabalho. E a outra equação que eu tenho para o trabalho, deduzimos em algum lugar aqui também. Cadê? Tá aqui, né? Ó. Mesma coisa, né? Campo vezes carga, vezes ds, que é o deslocamento. E também é ΔV vezes carga. Variação do potencial vezes carga. Usamos isso várias vezes. Ó. Potencial. Aqui. Trabalho, né? É variação do potencial vezes a carga. Né? Deduzimos aqui, ó. Tranquilo? Se o trabalho é força vezes deslocamento e também é menos Q vezes ΔV, eu igualei os dois, né? Aqui, ó, menos Q vezes ΔV igual a Q vezes E vezes cosseno θ ds, cortei as cargas, e aí eu tenho que é cosseno θ, aqui eu tenho, ó, ΔV e aqui ds, tá? A gente vai entender isso, mas, né, vocês já sabem que um delta é uma variação e esse d também é uma variação. O delta, normalmente, a gente usa quando essa variação é, por exemplo, eu uso que velocidade, não, aceleração é o quê? Delta V sobre delta T. Né? Se eu for pegar valores espaçados, pontuais, eu posso usar delta V, ok? Quando ela varia ali uniformemente, mas a gente sabe que a equação da aceleração é dv dt. Assim como velocidade é igual a distância sobre tempo, a gente também calcula lá em Física 1, que é dx dt. Então, eu posso usar o delta, mas eu também, né, para algumas coisas uniformes, mas quando eu tenho essa variação e eu quero fazer de maneira mais abrangente, né, e mais geral, eu tenho que usar o delta. Então, tem que é cosseno θ, esse delta V, eu vou colocar dv sobre ds. Ok? Aqui eu tenho um ângulo aqui, mas se tiver na mesma direção, se o θ for zero, eu tenho que é dv ds para essa situação específica, tá? Então eu vou calcular em cada direção. Então, se eu vou fazer, eu tenho uma equação para o campo elétrico ou para o potencial e eu quero calcular em cada direção, eu faço derivada parcial. Esse símbolo del v del x, eu estou fazendo a derivada parcial do potencial em relação a x. Como que eu faço derivada parcial? Se eu tenho lá que o meu potencial V é igual a 2xi mais 3yj. O Ex é igual, eu considero as demais coisas constantes, deriva em relação a x. Então, é 2. Ok? O EY seria o quê? Seria 3. Né? 3y2, então seria
X é 2, Y é 6Y, na direção J, por exemplo. Ok, pessoal? Então, Y é del V, del Y, e a Z, campo elétrico na direção Z, del V, del Z. Ok? Onde θ aqui é o ângulo entre DS e E. Como eu falei para vocês, para um campo elétrico uniforme, eu não preciso usar a derivada, eu posso usar ΔV sobre ΔS, que na prática é só uma forma de representar a variação que dá na mesma. Tá? E aí eu só separei uma imagem aqui, ó, que eu comentei com vocês sobre blindagem eletrostática, né? E tem essa imagem no nosso livro didático da questão no capítulo de potencial, né? Mas eu falei de blindagem quando eu falei que o interior de um campo elétrico no interior de um condutor é nulo. Olha que bacana essa imagem, né? Tá tendo uma descarga feita em laboratório dentro do carro. Então vocês estão vendo aqui a descarga elétrica. E olha ela indo para a terra aqui, ó, através da calota ali da roda do carro. E o cara tá de boa lá dentro, né? Então tá tendo uma enorme descarga elétrica aí no automóvel e o cara que tá lá dentro não tá sentindo nada. Testando a física, que chama isso aí, né? Tem alguns experimentos assim, tem um que o cara põe conservação de energia, que o cara pega um pêndulo assim, amarra no teto, coloca na pontinha do nariz, aí solta, vai lá na frente e volta, e ele sabe que ele não vai ter energia para superar a altura inicial, então ele fica paradinho, mas instintivamente a gente quer sair dessa posição, né? Mas é isso. E aqui o cara está testando a blindagem eletrostática que eu já falei para vocês no capítulo anterior. Alguma dúvida, pessoal? Deixa eu só fechar aqui para não esquecer e salvar isso. Pronto. Por enquanto tá de boa. Tranquilo? Tiago, você tem previsão mais ou menos de quando vai ser a primeira prova? Tem, vamos olhar aqui. Tem um cronograma lá. Depois você dá uma olhada aqui no nosso cronograma que está no AVA. Vocês estão vendo aí a tela, né? Tá vendo aqui isso assim? Sim. Você abre ele aqui, ó. Até comentei na aula passada com vocês que a gente está até adiantado uma aula, mas é bom ter essa margem. Mas a princípio as datas estão se mantendo. Vamos olhar aqui. Hoje são 16 de abril, 16/4, potencial elétrico. Mas está como a primeira aula, né? De potencial. E já é a segunda. Ok? Eu coloquei 3 aulas aqui para potencial elétrico. Não sei se vamos usar as 3 ou se vamos usar só 2, né? Essas variações vão acontecendo. Talvez a nossa aula de exercício já vai ser no dia 19, segunda-feira, tá? Mas a princípio a prova está prevista aqui, ó, para dia 14 de maio. De repente a gente adianta essa prova aí para o dia capacitância, costuma agarrar um pouquinho. Mas aí eu falo para vocês, se tiver alguma alteração. Se a gente conseguir adiantar, eu acho interessante, porque no final fica um pouquinho corrido, sabe? E é a parte de eletromagnetismo, indução. Mas a gente está levando um cronograma
de boa por enquanto. Tá bom, Cecília? Tá bom, obrigada. Por nada. Vocês estão me vendo bem, pessoal? A imagem tá legal? Eu não sei porque eu mudei de posição aqui. Então tá de boa a imagem? Tá sim? Tá, valeu. Então vamos lá, pessoal. O que eu ia fazer? A chamada. Física 2. Ô, Vou Thiago, começar de parece que esse final automação. de semana o Ava vai ficar fora do ar, né? É, parece que sim, mas acho que no nosso caso não vai influenciar em nada, não vai ter alguma. Não, né? Acho que tem uma atividade para vocês entregarem segunda, não é isso? Não. Física 2, a aula passada foi de potencial, então acho que hoje, né? A aula de sexta passada foi de exercício, não é isso? Vocês têm uma atividade para entregar até hoje, não é? Isso, até hoje. Ah, então não vai interferir, não. E começou no final de semana e vocês não fazem atividade no Ava, na verdade é só postar. Vocês têm aula depois dessa? A turma de automação tem. Hum, A turma de mecânica também tem. tem? Achei que já ia começar final de semana para vocês. Sempre me perco nisso aqui, peraí. Porra, cadê a barra de rolagem aqui? Ah, tá aqui. Por que essa barra não tá aparecendo na hora que eu minimizo, que eu... Thiago, tenta diminuir a largura da janela. Assim? Aí arreda para o lado um pouquinho, acho que deve aparecer. Não, arrasta a aba toda para o lado. Ah, tá. A aula assim é foda, né? A gente fica dando uma nota aqui na... Entendi o que tá acontecendo. Obrigado, viu, Cecília? Por nada. Agora vai. Aí. Aqui não tem problema não, porque tá... Eu só preciso de uma. Uma. Alexander Júnior. Anderson Irineu. Brenda Sanley.
Deixa eu pôr no chat aqui, peraí. Essas conversas aqui tem alguma coisa para mim, pessoal? Por que o laboratório de física vai atrapalhar a gente? Não, professor. Pensei que ia atrapalhar, só que eu consigo pegar o link antes de eles fazerem a manutenção no AVA. Ah, tá, não é. Pega o link lá porque vocês só vão postar na segunda, né? Na terça. Então, se for o caso, baixa as coisas lá, o roteiro, né? E aí dá para vocês irem fazendo. Deixa eu tirar aqui, ó. Brenda tá aí, né? A única que respondeu por aqui. Beleza. Breno Luiz, foi o que falou agora, né? Uhum, presente. Caio César. Presente. Cecília Manoeli. Presente. Jonathan Diego. Presente. Everton Prado. Presente. Felipe Prudêncio. Eu sou Alexandre. Felipe Prudêncio não, né? Felipe Silva, sim, professor. Prudêncio, não. Eu falei Felipe Prudêncio, acho que nem tem Felipe Prudêncio aqui. Pois é, Acho que é da outra sala, eu já tô no automático, foi mal. tranquilo. Sexta é fora, né? Então vamos lá, Felipe Silva tá aí, né? Tô, gigante. Gabriel dos Anjos. Presente. Gabriel Kevin. Presente. Gilson de Souza. Presente. Guilherme Leon. Presente. Igor Taveira. Presente. Jaelson Gabriel. Jennifer Heloísa. Juan Said. Presente. Júlia Cristina. Presente. Karine de Aguiar. Presente. Larissa Batista. Letícia Gabriele. Presente. Lucas Henrique. Presente. Lucas Alves. Presente. Marcos Augusto. Presente. Mariana Gomes. Presente. Natália Stephanie. Natália Xavier. Presente. Oswaldo Cristiano. Pedro Henrique Dias. Aqui. Pedro Henrique Oliveira. Presente. Rian de Matos. Thiago Henrique. Presente. Thiago Viana. Vitor Hugo Silva. Presente. Vitor Hugo Souza. Vinícius Pereira. Warley Soares.
Adenilson. Presente. André Luiz. Cíntia Henrique. Presente. Danilo Pinheiro. Presente. Denise Cristina. Presente. Eduardo Avancini. Presente. Eric Mike. Gabriel Henrique. Presente. Gedeão Felipe. Presente. Gustavo Christian. Gustavo Lucas. Presente. Helder Vieira. Presente. Igor Davi. João Vitor Miranda. Presente. Jonathan Fraga. Presente. Caroline O João Barcelos. Victor de Moura ali está presente. É Igor Davi que não respondeu, né? Eu pus errado aí. Desculpa, viu, João Vitor? Tranquilo. Bom vocês ficarem atentos aí. Valeu. João Vitor de Moura, ok. João Vitor Miranda. Jonathan Fraga respondeu? Já. Beleza. Caroline Barcelos. Presente. Marcos Ian. Marcos Vinícius. Matheus Wesley. Nicolas Garcia. Presente, professor. Otávio Luiz. Pedro Augusto Cati. Presente. Pedro Henrique Cordeiro. Rafael Moraes. Presente. Rafael Tales. Rogério Souza. Presente. Thiago José. Presente. Wagner Alexandre. Presente. Warley Pereira. Presente. Pessoal, por hoje é só, né? Obrigado pelo tempo de vocês, pela aula. Qualquer dúvida podem falar que eu estou aqui. Acabou um pouquinho mais cedo hoje, né? Liberar a cesta de vocês mais cedo. Vou interromper já aqui a gravação e o compartilhamento. E aí, nesse tempo, se tiver alguma dúvida, podem falar. Caso contrário, bom final de semana para vocês e até segunda. Fiquem com Deus.